Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar aquele vídeo que é campeão de perguntas lá no nosso Instagram. Quanto levar para Portugal? Quanto eu preciso ao chegar em solo português e com o que eu vou gastar? Quais são as despesas mais importantes? E é isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo que esse vídeo tá muito informativo. Esse vídeo nós vamos fazer aqui uma sequência de projeções e todas elas vão partir do pressuposto de que você já tem o passaporte e já tem o visto, que são os primeiros documentos essenciais para quem quer mudar para Portugal. Então vamos lá, com o passaporte na mão, com o seu visto aprovado, chegou o dia da viagem. Nesse momento você já comprou passagem, já teve todas aquelas despesas do visto, já está tudo ok. Alguns documentos é necessário ainda, ou melhor, não é que seja obrigado, mas é muito útil se você tirar estando no Brasil, que é o NIF e o NIS. Esses dois documentos são gratuitos quando chegar em Portugal. Porém, ambos você vai precisar de algo a mais que não depende de você. Por exemplo, o NIF, você precisa de um representante fiscal, alguém que vai assinar por você e automaticamente vai se tornar responsável por você até você ter a sua autorização de residência. Um trabalho de muita responsabilidade. O governo não cobra nada para tirar o teu NIF e para tirar o teu NIS, mas às vezes é necessário a gente pagar o serviço de algum profissional ou alguma pessoa que vai aceitar ser o seu representante fiscal. Por isso que é necessário a gente ter essas despesas estando ainda no Brasil, porque chegando em Portugal com o NIF e o NIS vai adiantar muito o seu lado. Então eu recomendo muito você já vir com o NIF e o NIS, e se você não conhece alguém de confiança para ser o seu representante fiscal, eu vou indicar aqui para vocês a Mala Cheia, que é a agência de viagem que patrocina o canal e tem uma equipe ali muito capacitada que vai poder tirar esses documentos para vocês, tá certo? Então vamos lá, chegamos no aeroporto, já temos agora passaporte, NIF, NIS e o visto, tudo ok. Agora a gente vai começar de fato a nossa trajetória em Portugal. E o primeiro passo, ou o primeiro item que você vai precisar é um chip de telefone, porque sem internet a gente não faz nada. Quero deixar aqui claro, a título de informação, que o seu telefone do Brasil, quando chegar em Portugal, ele vai funcionar normalmente. Agora, a sua operadora com dados móveis que você tem no Brasil, talvez não pegue ao chegar em Portugal. É necessário você se conectar ao Wi-Fi. E você pode se conectar no Wi-Fi do aeroporto com muito cuidado, claro. Cuidado para não clicar em links maliciosos que podem ter ali alguma espécie de golpe. Então, o mais aconselhável é ter o seu próprio chip de internet ao chegar no aeroporto. Você pode ir em qualquer lojinha ali, tem chip de 10 euros, de 15, de 20, de 30, mas vamos colocar aqui 20 euros para o chip de telefone, o seu primeiro chip, tá certo? Mas eu recomendo também você ter um plano de telefone, porque com o plano você vai pagar a mesma coisa que você paga no chip pré-pago, só que ainda vai ter algumas promoções a mais e também vai ter um comprovante de endereço que vai receber na sua casa, caso você já tenha ali a sua moradia garantida. Então um plano de telefone eu recomendo muito. Se você precisar de uma pessoa também para fazer o seu plano de telefone, fala comigo no Instagram que eu mando o contato de uma pessoa que trabalha numa operadora de confiança, tá certo? Então vamos lá, 20 euros com chip de telefone, ok? Vou deixando a listinha aqui na tela para você ir acompanhando os nossos gastos em Portugal. Após o chip telefone, a gente precisa ali pegar um transporte para o endereço que a gente vai, né? Isso vai depender muito de qual cidade você vai, de onde você vai descer, qual aeroporto você vai desembarcar. Como isso é muito amplo, eu vou colocar aqui 80 euros de transfer do aeroporto para o seu imóvel, para a sua casa onde você vai ficar, tá certo? Lembrando que isso aqui pode sofrer muitas alterações, porque depende do aeroporto que você vai estar e depende da cidade que você vai ficar, tá certo? Então essa parte aqui é muito vago, eu estou colocando só para preencher essa lacuna aqui. Por exemplo, se você vai ficar em Famalicão e você quer contar com o transfer, quer contar com o José indo te buscar no aeroporto, eu vou colocar aqui 80 euros para essa região norte aqui, saindo do aeroporto do Porto, tá certo? E não do aeroporto de Lisboa, porque não compensa. José, vai me buscar em Lisboa, eu vou descer em Lisboa. Não dá, não ia ficar legal nem para você e nem para mim. Ia sair muito caro.
é muito mais barato você pegar o ônibus, um transporte lá no aeroporto de Lisboa e vir para o porto. Vai pagar ali menos de 20 euros em uma passagem de autocarro. Dependendo do horário, tem passagens até de 5 euros, tá certo? Então essa questão do transfer, ela é muito variável, é muito difícil da gente ter um valor exato. Mas vamos colocar esse, por exemplo, aqui, que é o do transfer do aeroporto, que é o que eu cobro, 80 euros, tá certo? 20 do chip, 80 euros do transfer, ok? Esse é o mesmo valor tanto para um casal quanto para uma pessoa solteira. Cada um vai ter que ter um chip e os dois podem estar ali no mesmo transfer. Vamos para o próximo. Você já tem um chip de telefone, você já está no carro indo para o seu quarto. Aí a pergunta é, você vai morar num quarto ou você vai morar em casa? Ou você vai ficar no hotel primeiro? Tudo isso são vários cenários que você tem que ter traçado eles ainda no Brasil. Faz parte do planejamento você já vir para Portugal com a sua moradia garantida. E aqui é onde entra várias possibilidades. Se você vem sozinho, vamos lá, começar com uma pessoa solteira. Você vem sozinho e vai morar em um quarto. Para encontrar quarto é a coisa mais fácil do mundo. Qualquer pessoa pode encontrar um quarto, mesmo estando aí no Brasil. Você entra ali no Facebook, no OLX, no Marketplace, tem lá dezenas e dezenas de anúncios de quartos. Mas aí é que está o problema. Dentre aqueles anúncios ali, tem muitos golpes e você não está aqui para conferir se aquele anúncio é real ou não. Por isso que eu recomendo você ter alguém de confiança que vai fazer essa ponte por você, entre você e o quarto. Ah, José, mas eu posso encontrar o quarto quando eu chegar aí. Eu desembarco no aeroporto, fico no hostel e vou procurar o quarto. Pode também, problema nenhum e muita gente faz isso. Mas baseado nos números, baseado nas estatísticas das pessoas que chegam aqui e que eu venho acompanhando, quando a pessoa faz essa modalidade de alugar um hostel e ir procurar o seu próprio quarto, ela consegue, com certeza. Mas aí ela perde o poder de escolha. Por quê? Ela tem pouco tempo ali para encontrar o quarto. Às vezes ela vai pegar um quarto, o primeiro que aparece. Às vezes esse quarto vai ser muito caro, ou, se for muito barato, vai ser um lugar não tão agradável de morar. Por exemplo, uma casa com mais de 5 quartos, com um banheiro, com muita gente morando, com várias nacionalidades na mesma casa, choque cultural ali debaixo do mesmo teto, isso transforma a sua experiência de morar num quarto em um filme de terror. Eu já vivi essa cena e não é nada bom morar em um quarto nessas condições. O ideal é você morar em uma casa que tenha pelo menos ali 3 quartos ou 4 quartos, que tenha 2 banheiros, que sejam todos da mesma nacionalidade, porque aí não vai ter problema cultural, costumes e não vão deixar a convivência desagradável. Então, para isso, para você conseguir um quarto nessas condições, eu recomendo um relocation. E o relocation que a gente indica aqui para quartos em Famalicão, Braga, Barcelos, Santo Tirso, Maia, é a mala cheia. Você precisando de um relocation, você vai falar com eles e eles vão te dar o valor lá, tá certo? Então, eu tenho que passar aqui para vocês todas as possibilidades. Você pode encontrar o quarto só, como você pode encontrar com o relocation, tá bom? Então, vamos lá. Um quarto, quanto custa para morar em um quarto? Uma pessoa solteira vai pagar, em média, 300 a 350 euros num quarto. Isso vai depender do lugar que vai morar e da qualidade daquele quarto. Geralmente é essa faixa de preço. Então, um solteiro, 350. Vamos arredondar sempre para mais, para deixar aquela margem ali. E se for um casal, também tem quarto de casal. E aí é mais importante ainda e mais necessário a questão do relocation. Não dá para um casal chegar e morar numa casa muito lotada, ou numa casa que só tem homem, ou numa casa que só tem mulher, ou que tenha vários tipos de nacionalidade. É uma experiência muito ruim. Tem que ser uma casa realmente boa, que tenha ali poucas pessoas e que tenha um perfil de receber casais, tá certo? Por isso, o relocation vai te ajudar nessa questão. Um quarto de casal, você vai gastar em média 400 a 450 euros. Depende da região também. E depende da qualidade do quarto. Há quartos que tem banheiro, suíte. Nesse caso vai ficar mais caro. Vamos arredondar aqui para 450 um quarto de casal. Esse é o valor que você vai pagar no quarto. Mas sempre, na maioria das vezes, quando você vai entrar no quarto, é necessário pagar um calção. Geralmente, o senhorio cobra um calção e uma renda. Então, você vai botar vezes 2 esse valor. O solteiro vai ser 700 euros, só para entrar no quarto. O casal
900 € para entrar no quarto. Ah, José, mas eu tenho um filho. E aí? Quando tem filho, não há possibilidade de encontrar um quarto, porque não se pode, aqui em Portugal, morar em um quarto com criança. Então, nesse caso, quando tem criança, já tem que vir com a casa alugada, com a casa arrendada. Aí você vai precisar de um relocation, não tem para onde correr. Não dá para você arriscar com o seu filho, chegar em Portugal, ir para um hotel e ficar procurando casa. Não dá para arriscar, tá certo? No caso de criança, já tem que vir com a casa alugada. E para isso, eu recomendo a Europay. A Europay faz relocations de casa, um trabalho muito eficiente. E eu estou acompanhando sempre os trabalhos da Europay. Já gravei um vídeo aqui mostrando a entrega de uma casa para uma família e o trabalho deles realmente é muito sério. É uma empresa registrada aqui, tudo legalizado. Então recomendo muito a Europay. Quarto, você vai lá na mala cheia. E casa, você vai na Europay, tá certo? Quanto você vai pagar numa casa? Aí vai depender muito. Tem T1s aqui que custa 600 €. Um dia desse eu vi um belíssimo no centro da cidade de 600 €. Tem T3 que você vai pagar 700 a 800. Então, vai depender muito do tamanho da família, de quantos quartos você precisa numa casa. Então, isso varia muito. Então, eu não vou colocar aqui valor de casa nessa projeção. Só estou colocando quarto para casal e quarto para solteiro, porque casa tem muitas variáveis e não ia dar para a gente chegar num denominador comum nesse valor. Tá certo? Então vamos lá, agora você já saiu do aeroporto, já tem chip telefônico e já foi para o seu quarto. Você vai precisar comprar ali as suas primeiras coisas, os seus primeiros objetos pessoais ao chegar em Portugal. Quando você faz o transfer com o José, automaticamente já está incluso o supermercado. Eu já vou com você no supermercado, a gente já faz ali umas compras, já dou ali umas dicas para você do que você precisa. Mas não é nada complicado, gente. A primeira vez que você entra no supermercado, você vai olhar ali as coisas, vai ver muito produto diferente, mas não tem jeito. Você tem que passar pela experiência de comprar uma coisa errada, de comprar uma coisa que não gostou. Todo mundo passa por isso. E não tem problema nenhum. Por isso, para esse momento, eu separei ali 100 €, né? Com 100 €, o solteiro, certo? Com 100 €, o solteiro já vai comprar a sua roupa de cama, o kit completo ali, coxa, lençol, travesseiro, já vai comprar tudo ali e vai gastar menos de 30 €. Dentro dos 100 € vai dar para comprar alimentação ali para uma semana, objetos pessoais, higiene pessoal. Com 100 € dá para você fazer essas primeiras compras. José, mas no quarto não tem roupa de cama? Tem. Na maioria dos quartos tem roupa de cama. Alguns não tem. Só que aquela roupa de cama não é sua. Aquela roupa de cama pertence ao quarto. Muitas vezes já foi usada por muita gente. Se você quer algo mais pessoal e eu recomendo algo só seu, eu recomendo comprar para você ficar ali com a sua roupa de cama. E até porque vai ficar com uma reserva. No dia que você for lavar a sua, já tem uma outra ali limpinha para você poder trocar. Então 100 € de supermercado para um solteiro. Se for um casal, você vai gastar 150, tá certo? Estou colocando 150 ali, são as comprinhas da semana ao chegar em Portugal. E é um momento muito gostoso, eu acho muito legal acompanhar as pessoas quando chegam, que vão ali fazer suas compras e que ficam perguntando. E tem aquela famosa pergunta na hora do caixa, na hora de pagar, o caixa pergunta, quer colocar contribuinte? E a pessoa às vezes não sabe o que é o contribuinte, e isso é o número do NIF, é como se fosse CPF na nota. Então, todos os caixas de supermercado aqui em Portugal perguntam isso. Então, vão perguntar para você. Aí, às vezes, a pessoa olha para mim, o que é isso? Não entendi. Contribuinte é o NIF. Então, você coloca se quiser, se já tiver o NIF, se não tiver, não é obrigatório. E aí, pronto. Agora é só ir para casa. Chegou em casa, já está no quarto, já fez as comprinhas, já tem um chip de telefone, vai falar com a família, ligar. É um momento muito legal essa chegada. Eu sempre estou acompanhando as pessoas que chegam e eu fico me vendo ali naquela cena. Agora que você já teve essas primeiras despesas, você vai precisar procurar um emprego, tá certo? E o emprego envolve alguns gastos, mas coisa pouca. Por exemplo, um currículo. Se você vai precisar de um currículo, eu recomendo a JP Gráfica. A JP Gráfica aqui do canal José em Portugal faz o seu currículo e imprime para você. Se você estiver nessa região aqui de Famalicão, recomendo fazer com a gente. Você vai gastar 5 € apenas para fazer um currículo, tá certo? Para rodar a cidade, primeiro passo para procurar um emprego são as agências, tá certo? Então você vai ter que ir nas agências de emprego.
No centro da cidade, aqui em Famalicão, eu estou tomando, por exemplo, Famalicão, mas é a mesma coisa em várias outras cidades. Sempre no centro vai ter várias agências de emprego, uma pertinho da outra, onde você vai poder parar ali e fazer o seu cadastro, a sua ficha para trabalhar em Portugal. Então, nessa fase de procurar emprego, você vai precisar gastar dinheiro com alimentação na rua, vai precisar almoçar fora, vai precisar pegar transporte, Uber, às vezes. Vamos separar aí para a primeira semana de procura de emprego, 50 euros, tá certo? É um valor que você vai gastar na rua para poder procurar emprego e às vezes pegar um transporte. 50 euros mais 5 do currículo. Lembrando que esses 5 do currículo não é só para fazer, é para imprimir também. São 10 cópias impressas, mais a confecção do currículo. É promoção da JP Gráfica, em parceria com o José em Portugal. Agora, se você achar difícil procurar emprego numa cidade que não conhece, quer uma ajuda de alguém que vai te acompanhar, te levar nas empresas, te levar nas agências, visitar várias zonas industriais, passar o dia rodando com você, nós temos esse serviço aqui também. O José em Portugal tem um serviço de suporte ao emprego. Aí nesse caso você vai ter que ir no Instagram, conversa lá comigo e a gente traça ali um orçamento para você. Tá certo? Então vamos lá. E outra coisa muito importante, se você vem morar aqui no norte, na maioria das cidades, você vai precisar de um veículo, de um transporte. Até mesmo as agências de emprego é a primeira coisa que pergunta para você, é se você tem viatura, se você tem carro. Então nesse caso, eu recomendo você gastar aí 1.500 no carro se você tiver pouco dinheiro. Se você tiver com um orçamento mais apertado, o valor mínimo é 1.500. Não adianta você comprar carro de 1.000 euros, de 800 euros, que tem bastante aí. Se você entrar na internet, vai encontrar muitos carros baratos. Mas são carros que estão suscetíveis a quebrar a qualquer momento. São carros que a qualquer momento você vai ter que levar para a oficina. E aí é onde mora o problema. Você já vai estar trabalhando. Se o seu carro quebra, você tem que levar para a oficina, perder um dia de trabalho. Às vezes o carro vai demorar ali vários dias na oficina, porque as oficinas daqui não são iguais às do Brasil. Demora, às vezes você precisa de um agendamento, então não é legal comprar um carro que está ali em mau estado. Tem que ser um carro bom. E 1.500 euros já é um valor baixo para um carro em boas condições. Mas eu recomendo o quê? Buscar um mecânico. Se você vai comprar um carro e o mecânico olha ele antes para você e te dá o aval, é bem melhor do que você comprar sozinho, caso você não entenda, tá certo? E se você precisa de um mecânico, fala comigo que eu te dou o número de uma pessoa também que vai te acompanhar na compra do seu carro. Muito cuidado com golpe, porque aqui tem muito golpe de venda de carro. Nunca pagar nada adiantado, sempre ir lá pessoalmente. Nunca mandar dinheiro antes de ver. Não confie em ninguém. Quando você chega, aparece sim muitos golpistas, infelizmente. Então, 1.500 euros para o carro, tá certo? Se você tá com um planejamento um pouquinho melhor, tem um pouquinho mais de dinheiro, carro de 2.500, 3.000 euros para cima são excelentes. Com certeza você vai poder pegar um carrinho bom nessa faixa de preço. Agora, a gente traçou ali um paralelo dos primeiros gastos, né? Lembrando que você precisa ter uma reserva financeira para os primeiros 3 meses mais ou menos. Geralmente aqui em Famalicão, as pessoas demoram 1 mês para encontrar emprego, ou menos, tá certo? Mas eu arredondo para 1 mês. Mas não é assim em todas as cidades. Você pode ir para uma cidade que tem a oferta de emprego reduzida e que aí demore para você encontrar de 2 a 3 meses. Isso acontece. Então, o aconselhável é que você multiplique esse valor que a gente gastou aqui por 3 e ali gerar o seu sustento por mais ou menos 3 meses, tá certo? Os 3 meses iniciais para você começar a trabalhar. Porque a partir do momento que você começa a trabalhar, muita coisa se resolve. É verdade que você não vai receber um salário na hora. Vai demorar ali ainda 1 mês para poder você receber o seu primeiro salário. Mas pelo menos na primeira semana ou na segunda você já vai ganhar um cartão de alimentação. Isso já vai te ajudar nas despesas mensais ali de alimentação. Por isso que você já tem que estar com tudo isso pago. Então me diga aí, o que você achou desse vídeo? Concorda ou discorda de algum desses preços? Fique à vontade para deixar a sua sugestão aqui nos comentários. E se faltou alguma coisa eu falar que você tem dúvida, me diga aqui nos comentários que eu vou respondendo para você. Muito obrigado pela atenção e eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá! Tchau!